em ação de graça pelo aniversário de casamento de Virgílio Iraildes, 58 anos, aniversário natalício de Marli e Zete. Irmãos e irmãs, o Senhor sempre escuta a voz dos seus servos e servas, dando-nos sempre a sua paz. Nesta celebração, nós contemplamos o Cristo que não fugiu da morte, mas enfrentou-a voluntariamente por amor, entregando a sua vida de boa vontade. Por esta nossa sagrada reunião, renovamos a sua paixão, morte e ressurreição. Deixamos o mistério de sua Páscoa nos renovar e nos encher de esperança. Vamos cair nisso, a Santa Missa, cantando. Caríssimos irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai do céu, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa noite a todos. Nossas saudações a quem nos acompanha através das redes sociais, louvores a Deus, canal no YouTube, e reza conosco esta Santa Missa. Meus irmãos e minhas irmãs, parabéns celebrarmos o grande mistério da nossa fé. Abramos o nosso espírito ao arrependimento e supliquemos a misericórdia de Deus. perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos a ação da vossa misericórdia, dai-nos a graça de vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor.
Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não atua em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz e aquecei-vos, e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo.
Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão dos seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, reunidos nesta Assembleia Litúrgica, querido amigo e amiga que nos acompanha através desta transmissão do YouTube, estamos reunidos para celebrarmos o mistério central da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fala pela sua palavra, que nos alimenta pela Santa Eucaristia, alimento da nossa fé, da nossa esperança, da nossa caminhada neste mundo. Estamos no mês de setembro, nossas comunidades estão organizando durante este mês para que, através dos círculos bíblicos, conheçam e aprofundem ainda mais sobre o livro do profeta Ezequiel. Toda a Bíblia é como uma grande carta de amor que Deus escreve ao seu povo, não é? Toda a palavra de Deus, composta por mais de 1000 anos, em vários tempos, vários lugares, várias situações concretas, mas sempre o mesmo pano de fundo. A história da experiência do amor de Deus para com o seu povo. E deste povo que na caminhada ao longo da história, entre quedas e momentos de esperança, vão procurando corresponder a esta aliança do amor de Deus para com o próprio povo. Assim, até a plenitude dos tempos, com a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a realização de todo o Antigo Testamento. Jesus, Ele é a plenitude, é o cumprimento de todas as promessas que Deus mesmo havia feito ao seu povo no Antigo Testamento. Entrando no coração dos Evangelhos, nós temos a oportunidade de conhecer quem é Jesus. Conhecer por meio das suas palavras, conhecer por meio do seu povo, conhecer por meio do lugar aonde ele nasceu e foi criado, conhecer por meio dos seus gestos, das suas atitudes. Jesus, ele nos ensina como mestre, não somente por meio da palavra, mas por meio do gesto, por meio do seu modo de agir no mundo. Este ano, como bem sabemos, estamos sempre meditando o Evangelho segundo Marcos. Desde janeiro até agora, quem tem acompanhado as celebrações dominicais, quem tem meditado o Evangelho dominical, tem percebido que, de forma mais abundante, nós estamos passo a passo adentrando no Evangelho segundo Marcos. Marcos foi o primeiro a escrever a história de Jesus como um todo. Foi ele quem deu origem a esse, nós chamamos gênero literário, esse modo de escrever, chamado Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia, boa nova. E São Marcos, ele escreveu a história de Jesus, desde o início até a sua ressurreição e a missão que Jesus deixa aos seus discípulos.
Marcos escreve para que o seu texto, o Evangelho, fosse um livro de catequese para que as pessoas pudessem conhecer quem é Jesus. Esse é o grande objetivo dele, responder a esta pergunta: quem é Jesus para nós? E 3 momentos significativos do Evangelho segundo Marcos vêm nos trazer esta questão. O primeiro momento é no início mesmo, quando ele abre os seus escritos dizendo: Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele mesmo já dá a resposta. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Claro que o texto vai apresentando a história de Jesus, confirmar com palavras e obras que Jesus é verdadeiramente o Filho enviado de Deus. Hoje, o Evangelho que nós acabamos de escutar encontra-se no coração do Evangelho segundo Marcos. É um momento crucial, é a metade, exatamente a metade do texto do Evangelho segundo Marcos. E mostra exatamente esse momento em que Jesus, subindo para Jerusalém com seus discípulos, aproxima-se de uma região pagã, a região de Cesareia de Filipe. E ali pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos, por mais que andam com Jesus e conhecem Jesus, mas ainda não têm aquela resposta plena. Parece que no coração deles ainda falta algo para dar a certeza absoluta de quem era Jesus. Por isso, a opinião deles se dividem. Uns dizem: é João Batista, outros é Elias, outros dizem: é um grande profeta. E é através da boca de São Pedro, pela igreja, que nós vamos ter esta resposta, que é uma profissão de fé, quando Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Interessante que nos outros evangelhos de Mateus, de Lucas, nós encontramos também esse mesmo cenário. Jesus que pergunta aos discípulos, porém de modo de escrever, elaborado de forma diferente. Os outros, Jesus pergunta assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles vão dar a mesma resposta. Nós escutamos que na versão de Marcos, Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? Talvez se Jesus perguntasse para nós hoje, nós iríamos devolver a pergunta e dizer: mas que você é o quê? Não é? Quem diz os homens que eu sou? Interessante, porque vocês sabem que na cultura do povo judeu não se pronuncia o nome de Deus. Não se pronuncia o nome de Deus. Pronunciar o nome de Deus para eles significa conhecer a Deus. E nós jamais conheceremos plenamente a Deus na nossa condição humana. Por mais que nós possamos definir, dizer que Deus é isto, que Deus é aquilo, mas toda a resposta vai ser sempre pequena, sempre limitada para dizer quem é. E o texto de hoje, na pergunta de Jesus, nos faz lembrar um texto lá do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, quando Moisés encontra com Deus e naquela sarça ardente, Moisés fala com Deus e Deus fala com Moisés. Ao final, Moisés pergunta a Deus: mas como é que os homens vão acreditar em mim? Como é que eles vão acreditar que foi você que me enviou? E eis que Deus, na sarça ardente, vai responder: vá e diga a eles que eu sou, mandou dizer isso a eles. Então, no Antigo Testamento, se Deus se pronuncia como eu sou, porque somente Ele é plenamente. Somente Ele é
em eterno. Somente Ele é onipotente ou onisciente. Então, a pergunta de Marcos que nós escutamos hoje nos faz exatamente lembrar disso. Jesus está perguntando: quem dizem os homens que quem é o Messias que está para chegar? O mundo já havia conhecido tantos que haviam se proclamado como Messias. E aí as pessoas começaram a seguir e de repente viam que não era o Messias. Então o Messias é uma categoria muito comum e popular na época de Jesus. Portanto, a resposta de Pedro é aquela que de fato define e especifica a identidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus, aquele que deveria vir. Portanto, sabemos também da mentalidade com que os judeus esperavam o Filho de Deus vir ao mundo, descendo do céu, dentre as nuvens, cheio de poder e glória, sentado no trono, com um cetro de ouro na mão, para matar os inimigos e para salvar o povo de Israel. E nós sabemos que não foi assim que Jesus veio ao mundo. Nasceu pobre, de uma família pobre, migrante, nasceu humano, como todo ser humano nasce, não é? Jesus, eles esperavam Jesus do alto, e de repente Jesus nasce, né? É daqui que nós devemos encontrá-lo. É entre os humanos, é na humanidade dele que nós devemos reconhecer a sua plena divindade. Eis então que Jesus começa a falar aos discípulos sobre como é que ele deveria viver os seus últimos tempos. Jesus anuncia a sua paixão. O Filho do Homem deveria sofrer muito, ser entregue, sofrer na cruz, morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar. E isso para Pedro é uma questão de escândalo. Vamos entender que por mais que Pedro sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas Pedro também tinha esta ideia da realeza e da onipotência com que o Messias devia vir ao mundo. Pedro não aceitava que Jesus sofresse, que Jesus passasse pela cruz. Por isso que ele disse: longe de ti, Senhor, acontecer esse grande mal, não é? Penso que para nós também é difícil, das pessoas que nós gostamos, que fazem parte da nossa vida. Quem é que gostaria que essas pessoas sofressem? Ninguém. Pelo contrário, nós faríamos de tudo para poupá-las do sofrimento. O coração puro, grande, ingênuo de Pedro fez com que ele fosse traído pelas suas próprias palavras, porque imediatamente é Jesus que vai dizer: vai para longe de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas pensa como os homens. Isso é forte para nós, porque nos coloca, irmãos e irmãs, exatamente no contexto real da vida de Jesus, que abraçou a cruz, que abraçou o sofrimento, né? Às vezes temos a grande tentação de pensar numa fé, de pensar numa igreja, de pensar numa dimensão espiritual, de crer em Jesus, mas sem a cruz. Vamos falar da glória dele, vamos falar da ressurreição, vamos falar que Jesus é poder, vamos falar que ele é vitória. Vai para longe de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus. É inevitável fugir da cruz, né? Tem muitos querendo encontrar um lugar cômodo na cruz de Cristo. Impossível. A cruz, ela traduz sofrimento, traduz angústia, traduz entrega, traduz sacrifício, traduz entrega da própria vida, oferta da própria vida, né? E é impossível falarmos de Jesus sem a cruz. É impossível falarmos da glória e da ressurreição sem o sofrimento da cruz, sem da morte. E é exatamente isso que Jesus quer preparar bem no coração dos discípulos. Por isso, o Evangelho de hoje, nós temos esses dois momentos. O primeiro, em que Jesus ele apresenta o caminho que ele tem que passar.
O caminho que é inevitável, porque já está nos desígnios de Deus, que Ele passe pela cruz. Assim também para nós. O sofrimento não é algo da vontade do ser humano. Quem gosta de sofrer? Ninguém. Porém, quando o sofrimento vem, o que fazemos? Desesperamos? Fugimos dele? É inevitável. A dimensão da fé, meus irmãos e minhas irmãs, nos ajuda a compreender essa situação concreta e real e nos colocar diante da pergunta: como que vou enfrentar um momento de sofrimento, de angústia, um momento de desespero? Posso enfrentá-lo de modo desesperado, posso enfrentá-lo brigando com todo mundo e com Deus, posso enfrentá-lo duvidando até de Deus, mas posso enfrentá-lo com fé, posso enfrentá-lo na firme esperança de que Deus está conosco, de que Ele é o nosso auxiliador. É a imagem da primeira leitura, o servo sofredor que nos descreve o profeta Isaías. O Senhor abre os ouvidos para que ele escute bem a palavra de Deus. Depois ele é jogado para ser humilhado. É alguém que carrega o peso do mundo inteiro, os pecados da humanidade inteira sobre os ombros. Mas ele permanece com o rosto imbatível, porque a sua confiança está em Deus. É tanto que ao final ele pergunta: mas quem é mesmo meu inimigo? Com quem eu estou brigando? Não é? Se Deus é o meu auxiliador, não há o que temer. Esta confiança inabalável que nós encontramos também em Cristo na cruz, que nos faz acolher o sofrimento, acolher as controvérsias da vida, não porque gostamos, mas porque enfrentando nós saberemos que não estamos sozinhos. Por isso que a segunda parte do Evangelho é esse convite que Jesus faz a cada um de nós. Convite provocador, convite exigente, mas que a resposta deve nascer do coração, da liberdade do ser humano. Jesus não se impõe. Ele diz: quem quiser me seguir, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser me seguir. O convite é feito e a resposta deve ser dada na liberdade, sabendo que quem faz a opção de seguir Jesus não estará isento do mesmo modo com que ele viveu, do mesmo modo com que ele testemunhou a sua vida neste mundo. Jesus não oferece uma religião de poder e de prazer acima de todas as coisas. Jesus nos apresenta a cruz, não é? Quando a abraçamos com amor, nós compreendemos muito bem. Ninguém é masoquista, ninguém vai gostar de sofrer. Mas olhando para a cruz de Cristo, nós compreendemos tudo. Sinal do grande amor de Deus por nós, que nos salvou, que nos redimiu, que nos acolhe, que nos entende em nossas qualidades, mas também em nossas contradições e vulnerabilidades, e que nos chama a viver assim a nossa fé. Esta fé que deve ser traduzida, expressa em gesto concreto. São Tiago, na segunda leitura, ele nos provoca e nos questiona como nós vivemos a nossa fé, dizendo que Deus é bom, que Deus é poder, que Deus é maravilhoso, que Deus me ama, que Deus é tudo. Talvez essa seja a resposta mais genérica e que menos responde, né? Quando dizemos Deus é o meu tudo, mas tudo que? Não é? Se tudo é tudo, seja de bom, seja de ruim, não é? Então, como é que São Tiago diz que nós devemos viver a nossa fé? Ele hoje vai nos dar a chave de leitura da sua carta, que estamos meditando também nesses domingos. Ele vai dizer que a fé sem as obras é morta. Ou seja, eu posso fazer uma experiência de Deus, experiência comunitária, experiência pessoal, mas esta fé, ela precisa ser traduzida em gesto concreto. Ela deve ser manifestada,
ela deve ser posta exatamente para que a gente consiga dar esse testemunho ainda mais forte, ainda mais evidente. E ele vai nos dar um exemplo, dizendo: se alguém chegar até nós, dizendo que está com frio, e a gente diz assim: vamos rezar, irmão, e reza com aquele irmão que está com frio, reza, 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 e depois manda o irmão embora. Resolveu o problema do irmão? Não, não é? Alguém está com fome, chega até nós, não é? Vamos rezar, e o irmão com fome, reza, 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 manda o irmão embora. Vai em paz, irmão. Deus te abençoa. Resolveu? Não resolveu, não é? Alguém que chega à nossa casa dizendo que precisa de um agasalho, que está nu, não é? Vamos rezar, irmão. Obras, gestos concretos, não é? A oração, ela ilumina a nossa ação, né? Por isso, no final, São Tiago, ele convida aqueles que ficam apenas na dimensão da fé e da oração para dar um passo a mais, dizendo: me mostre a tua fé sem as obras, que eu vou mostrar as minhas obras pela fé, né? Então, esse é o objetivo de ser igreja, de ser comunidade. A oração, ela perpassa tudo, a mística, a espiritualidade, que faz parte do povo de Deus, né? E esta mística e esta espiritualidade nos faz olhar com sensibilidade para as realidades nas quais nós precisamos estar presentes, né? Como é bom quando nós conseguimos manifestar isto. As nossas comunidades, geralmente, elas são espaços de vivência fraterna, vivência concreta da caridade. Quantas pessoas, quantas vezes nas comunidades tem alguém que precisa de ajuda para um remédio, para um exame caro, e a gente faz novena, faz leilão, faz rifa, e o povo ajuda, né? O povo de Deus ajuda, não apenas motivado por um ato de bondade, mas a exigência do Evangelho, a exigência do nosso próprio ser cristão, que nos faz participar daquele momento, né, da vida daquela pessoa, daquela situação que precisa daquela ajuda. Portanto, penso que a pergunta de Jesus aos discípulos é também a pergunta dele para nós hoje. Para você, quem é Jesus? Não é? Que nós possamos no íntimo do nosso coração, na nossa oração pessoal, procurar responder. Não vão ao Google não, viu? Não pesquise no Google não coloque lá quem é Jesus não. Lá vai trazer muita coisa. Mas para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Né? Quando nós, pela experiência de fé, conseguimos perceber quem é Jesus para a nossa vida, com certeza nós também vamos nos dar conta de quem somos nós para Jesus, no sentido desta intimidade, desta fé que nos liga, que nos cria comunhão com o próprio Jesus Cristo. Que Ele nos ajude na caminhada do dia a dia a professar, a viver a nossa fé de forma concreta. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, na escuta da palavra de Deus, o Senhor sempre nos chama a renovar a aliança com Ele. Renovemos, professando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, invoquemos a Cristo, que revela a sua salvação e prova seu amor por nós através de sua livre doação de vida. E a cada prece, digamos: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, servo obediente, guiai a vossa igreja no mesmo caminho de entrega e compromisso com o Evangelho, com os pobres e com o vosso projeto de vida plena para todos, nós os pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, nosso divino Mestre, abri nossa mente e nosso coração, para que tenhamos as mesmas atitudes que vós, abandonemos os pensamentos mundanos e assumamos a nossa cruz na total renúncia de nós mesmos, nós os pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, luz em toda a escuridão, libertai-nos de toda a prepotência e o desejo de poder e ajudai-nos a acolher a vossa morte e ressurreição com força para a nossa vida, nós os pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus, que sois o Filho de Deus, ouvi as nossas preces e atendei aos nossos pedidos, ajudando-nos a permanecer convosco, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o vosso sacrifício seja aceito pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Orai, irmãos e irmãs, para que o vosso sacrifício seja aceito por nosso Senhor Jesus Cristo. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Inclinai-vos, Senhor, as nossas súplicas e acolhei benigno as oferendas dos vossos fiéis, a fim de que os dons que cada um trouxe de vossa honra sirvam à salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever de salvação, darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo, Ele renovou a antiga condição humana, sofrendo a paixão, apagou nossos pecados, ressurgindo dos mortos, concedeu-nos a vida eterna. Subindo a vós, ó Pai, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, a sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos une um só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Antônio, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo José Roberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em
vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, dai-nos ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, o banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não mireis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Tem
sou a ressurreição e a vida. Quem come deste pão não morrerá, mas terá a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas em uma palavra serei salvo.
Oremos. Senhor, o vosso dom celeste penetre nossas mentes e nossos corpos, para que em nós prevaleça sempre não o sentimento, mas a força deste sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Um casal de pombinhos que há 58 anos atrás, não tem muito tempo não, né? 58 anos atrás, se uniram em matrimônio, seu Virgílio, Dona Iraildes. Quase bodas de diamante, né? 60 anos. Há 58 anos, nós vamos fazer a renovação das alianças, deste compromisso de fidelidade, de amor que acompanha este casal ao longo desta vida matrimonial e familiar. Enquanto isso, eu vou convidar vocês para ficarmos em pé. Nós vamos estender as mãos sobre as alianças deste casal e vamos cantar assim: as alianças serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. As alianças serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, que desde o início dos tempos fizestes várias alianças com o vosso povo, através de Abraão, Isaque, Jacó, Noé, e na plenitude dos tempos, por meio do vosso próprio Filho Jesus, fizestes para conosco uma nova e eterna aliança. Nós os pedimos, Senhor, derramai a tua bênção sobre estas alianças que seu Virgílio e Dona Iraildes irão entregar um ao outro em sinal de renovação do amor e da fidelidade na vida matrimonial. Nós os pedimos por vosso Filho Jesus, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Isso. Aí seu Virgílio vai pegar a bênção de Dona Iraildes, colocando na mão do eu vou fazer isso. As palavras para cá. Iraildes, receba novamente esta aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, Dona Iraildes, ela vai fazer a mesma coisa, entendeu? Vai dar a sua Virgílio, recebe essa nova aliança, receba novamente esta aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vamos saudar o novo casal. Nós estamos de palmas, 58 anos, parabéns. Que Deus abençoe grandemente, como já tem abençoado ao longo desta vida matrimonial e familiar, não é? Vocês são para nós testemunho, não é? De base da família, que certamente já superou, já enfrentou e já superou muitas dificuldades, problemas, as crises, não é? Os casais de hoje que acham que os casais de ontem não tinham problemas, também tiveram, e às vezes até maiores, né? Mas acima de tudo, aquela certeza do compromisso, da fidelidade, do amor. Que Deus renove, abençoe e fortaleça sempre mais o matrimônio e a família de vocês. Tá bom? Então agora tem mais pessoas que estão fazendo aniversário. Vamos combinar aqui à frente. Seu Luzinho, os aniversariantes desta semana, no dia de hoje, da semana. Temos visitantes, vamos convidar aqui à frente também os visitantes que vieram lá do sul do Brasil, do Pará. Estão nos visitando de Cordeiros, visitantes de Cordeiros do Pará. Juntamente com nossos aniversariantes, vamos cantar os parabéns. Vamos rezar agora a Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora pelo dom da vida de cada aniversariante, das nossas famílias, dos nossos visitantes e por todos nós, por tudo aquilo que vamos realizar ao longo desta semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A alegria, a esperança do Senhor seja hoje sempre a vossa força, e de paz o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Bom final de domingo, uma semana abençoada a todos.